Acho que já estamos, né, online. Bom, me parece que já estamos online, né? Só para confirmar, pode confirmar, por favor? Acho que sim. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui dando continuidade à série de eventos que antecede o primeiro simpósio virtual, Reflexões acerca da identidade e identificação do Museu Regional de São João del Rei. Eu, Eliane Zanata, em nome de toda a equipe do museu, dou boas-vindas a vocês conectados na nossa live de hoje, intitulada Buscando refletir a identidade do museu, educação. Contaremos hoje com a participação da nossa equipe do setor educativo. Eu quero apresentar Ana Maria Nogueira Oliveira, que é responsável pelo setor, e os seus colaboradores Marlon Gouveia e Jéssica Bento. O Museu Regional de São João del Rei vem sendo privilegiado pela dedicação dessa excelente equipe, até porque não podemos esquecer que entendemos a educação como fundamental para envolver a comunidade no processo de reconhecimento e valorização dos bens culturais. Bom, Ana Maria, passo a palavra a você para nos falar um pouquinho nessa live do dia de hoje. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. O museu tem promovido esses encontros, né? Como prévias aos primeiros simpósio virtual, que vai acontecer na Primavera de Museus. E alguns dias atrás, a Maria de Fátima esteve aqui fazendo a sua apresentação, começando a refletir sobre o museu, sua identidade, seu relacionamento com seu público, né? E hoje nós gostaríamos de continuar essas reflexões. Eu, juntamente com a equipe do Educativo, nós gostaríamos de dar continuidade a essas reflexões, porém, enfatizando o educativo, as ações educativas, a educação museal como um todo. E a perspectiva educacional, ela perpassa, né, o processo museal. Então, por isso, a gente gostaria de apresentar essa perspectiva em dois momentos. Primeiro, começando, né, com a criação do museu, passando pelos anos 80 e 90, com as ações educativas de lá, chegando em 2017, com a publicação do Caderno das Políticas Nacional de Educação Museal. Aí apresentou para vocês o projeto do Palhaço Tempão, que foi um projeto que aconteceu nos anos 90. No segundo momento, nós vamos aí novamente o projeto do Palhaço Tempão, né, como eu falei, que aconteceu na década de 90 e que a gente conseguiu esses documentos no arquivo institucional. Em um segundo momento, a gente vai apresentar a educação no momento atual e a sua relação com os desafios que a instituição apresenta no campo da sua identidade e do seu papel social. E para começar, eu gostaria que o Marlon falasse um pouquinho, né, Marlon, do momento da criação do museu. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Eliane. Cumprimento a todos. Então, como a Ana falou,
a gente vai começar a falar, né, sobre educação em museu, né, para chegar a falar sobre o setor educativo numa perspectiva histórica nesse primeiro momento, né? Vou pedir para o João passar a Ah, foto, por sim, favor. desculpa, Marla, essa aí é uma foto das crianças, era da primeira parte para mostrar, né, as ações educativas atualmente. Desculpa, pode continuar, Marla. Tá tranquilo. Então, assim, para a gente falar, então, né, como eu já disse, sobre educação em museu, né, no nosso museu, e falar, né, como se deu o nosso setor educativo, a gente vai buscar uma perspectiva histórica. A Ana já comentou aqui muito bem, né, e a última live que a Fátima fez, que eu indico para todos, né, uma live que tratou muito bem dessa questão da história do prédio, da história do museu regional. Mas a gente vai voltar aqui lá no ponto do museu, né? Quando o prédio, passou por um processo de demolição, né? Essa foto de cima, ela é do ano de 1946 e a foto de baixo é do ano de 2016. Por que que eu escolhi essas duas imagens para a gente falar sobre isso? O Museu Regional, ele se formou no prédio onde é, o prédio que pertenceu ao comendador João Antônio da Silva Mourão, né? E que começou a ser demolido ali em meados da década de 40, em um embate, né? Mas o IPHAN, ele conseguiu, né, na época do IPHAN, conseguiu tombar o prédio, né, e desapropriar. E só assim a gente tem, então, a constituição do museu. Nesse momento, a gente não tem, né, até pelo contexto histórico, a formação de um setor educativo, no primeiro momento da história do museu. Mas essa história de preservação do prédio, ela pode ser elencada como um momento da história, né, do museu, por onde a educação ela estava presente. Né? Vou pedir para o João passar mais uma imagem, por favor. Essa correspondência de 1946, quando, né, começou esse processo de tombamento e começaram a reconstruir o prédio onde está o Museu Regional, o Rodrigo, né, de Melo e Franco Andrade, ele envia uma correspondência, um ofício, ao doutor Ernesto de Souza Campos, que era então o ministro da Educação e Saúde. Nesse ofício, olha o que o Rodrigo está falando. Ele vai falar, então, né, que a constituição de um museu, né, a abertura de um museu na cidade, a preservação do prédio, contribuirá, por certo, para que a população de São João del Rei, beneficiada como uma instituição cultural de manifesta utilidade pública, considere com mais simpatia e melhor compreensão a ação desejada da diretoria em prol da preservação do patrimônio histórico e artístico daquela gloriosa cidade. Então, observem bem, a questão educacional, ela perpassa, né, por essa questão da preservação e é uma das questões que é colocada, então, pelo Rodrigo na tentativa de preservação, né, e depois, né, de abertura de um museu na cidade de São João del Rei. Agora a Ana vai falar mais um pouco, né, Ana, sobre essa questão da educação. Quanto a esse momento também, Marlon, a gente pode perceber, né, nesses documentos que a criação do museu também foi uma forma que eles encontraram de preservar o casarão, né? Isso, Porque exatamente. eles acreditavam que criando o museu teriam mais facilidade de preservar o casarão, né? E além disso, como a Marlon falou aí bem, também alguns teóricos enfatizam, né, a criação desses museus neste momento como uma forma de, entre aspas, educar e criar um gosto para o povo brasileiro, porque eles acreditavam que a criação de uma nação forte passava pela educação do povo nas artes, na arquitetura, etc., né? Então, os museus eram uma ferramenta assim era acreditado, né? Como uma ferramenta para a educação, entre aspas, do povo, naquilo que eles acreditavam como importante, como o barroco, por exemplo, né? A estética barroca, as artes. E, além disso, também, a gente pode perceber
essa preocupação em educar o povo nas atitudes do Rodrigo de Melo Franco, na aquisição do acervo. Quando ele ia adquirir alguma peça, ele pedia aos seus técnicos que avaliassem, né, o valor artístico, o valor estético das peças, com essa preocupação de que as peças tivessem esse valor para que pudesse servir como instrumentos de educação, né? E, inclusive, as réplicas, né, Marlon, e as modelagens também. Isso, muito bem. Então, já no acervo, né, que foi formado para o museu naquele contexto, depois, né, dos embates e antes da abertura do museu em 1963, nós temos algumas peças que simbolicamente representam mais esse ideário, né, essa questão da educação junto ao acervo. Eu vou pedir para o João colocar a primeira imagem para a gente, que são das modelagens em gesso. Ah, muito bem. Então, essas são as modelagens em gessos, né? Elas foram produzidas no final da década de 30, se eu salvo engano, 1938, pelo artista Eduardo Teclis, né? A pedido do Rodrigo. E essas modelagens, para a gente, é uma representação, né, de como que o ideário de levar uma determinada cultura, como a Ana já falou, né, uma cultura selecionada, vamos dizer assim, um caráter pedagógico para outros espaços. O primeiro objetivo, pelo que, salvo engano, a gente tem, é que eles realmente iam montar um museu, né, Ana, com as modelagens em gesso. Mas depois Isso. elas foram distribuídas para vários museus. O nosso museu, ele tem, né, 6 peças, aqui a gente tem a representação de 5 delas, né? Algumas dessas modelagens representam peças de Sabará, Ouro Preto e Congonhas, né, o Baruque ali no centro. E pode passar mais uma vez, João. Só esperar. E outra questão muito importante para a gente, também desse período, da gente pensar já na formação do museu, né, a questão da educação, é o nosso painel. Tá. O Rodrigo, lá em 1956, antes da abertura do museu, né, que ele oficialmente foi aberto em 1963, ele vai enviar ele vai ter esse relatório, né, essa informação escrita, aonde ele fala que o museu ele estava, né, sendo organizado, ele fala que já tinha algumas peças, mas que ele ainda não estava aberto ao público, porque, sobretudo, ele ainda tinha a ideia, né, de executar o planejamento de painéis educativos. O que seriam esses painéis educativos? Pode passar, João, por favor. A próxima imagem. Aqui ainda está nas modelagens em gesso. Isso, obrigado. Então, o painel educativo, né, ao qual o Rodrigo se refere naquele documento, é o nosso painel de entrada, né, no Museu Regional. Quem já foi ao museu tem a oportunidade de conhecer. Que esse painel ele foi planejado, né, pelo Lúcio Costa e executado pelo João Guimarães. Tá? O painel, de cada lado da parede, ele tem um sentido, vamos dizer assim. O primeiro sentido ali da foto de cima é ilustrar, né, os hábitos e costumes, passando por vários períodos, né, e aí tem mobiliário, tem vestuário, e na foto de baixo nós temos representações de edifícios aqui da cidade, né? Tá à disposição como é colocado essas representações ao longo do painel dialoga um pouco também com a disposição geográfica, né, dentro da própria cidade, né? Tem um relevo ali no fundo, o símbolo de um rio, né, passando um córrego, que seria o córrego do Lenheiro, aqui do centro de São João del Rei. Então, essas duas peças junto, né, as modelagens de gesso, seriam, assim, duas das iniciativas que a gente identifica desde a abertura do museu, né, com o objetivo pedagógico. E agora a Ana vai falar para a gente também sobre o trabalho que era feito, né, Ana, seguindo esse período. Isso. Quanto ao painel, Marlon, era o Lúcio Costa, né, que
que o idealizou, ele queria que ele representasse mesmo a evolução das artes e da arquitetura como uma forma de promover aprendizagem, sabe, para os visitantes do museu. E do outro lado, né, do painel é o patrimônio da cidade, como forma de valorização também. E quanto às modelagens, também tem a questão de tornar acessível a obra de arte para a pessoa, para maior número de pessoas possível. Mesmo que a pessoa não conseguisse ir a Ouro Preto, a Congonhas, ela poderia ter acesso à obra de arte, né? Essas réplicas tinham esse objetivo também. E continuando, né, o Marlon falou aí das pessoas que trabalharam no museu, e eu gostaria de destacar, né, o Monsenhor Fernandes. Ele foi o primeiro diretor do museu, ele também era diretor da escola normal na época, era professor também lá, e ele trabalhava no arquivo histórico do museu, catalogando os documentos também. E além disso, gente, ele fazia as mediações com os grupos que já vinham visitar o museu neste momento. Apesar do museu ainda não estar aberto oficialmente, ele já recebia grupos escolares e visitantes, e ele próprio fazia a mediação com esses grupos. E eu fico imaginando isso e gostaria de voltar ao tempo para poder ver nessa época ele fazendo essas mediações. Fico muito curiosa com essa parte. E em um documento, o João poderia apresentar aí para a gente, ele, numa correspondência que a gente obteve lá do arquivo Noronha Santos, ele diz uma carta ao Rodrigo de Melo Franco, aí é o museu, pode voltar, João, um pouquinho, é o museu na época, mais ou menos na época dele, antes de abrir. E aqui, isso, esse aí, museu, a narrativa antiga, né? E depois tem a correspondência dele, onde ele fala para o Rodrigo desse trabalho dele, incansável, e do cansaço dele de fazer essas mediações. João, passa, por favor, a correspondência. A próxima imagem, isso. Aí está a correspondência de 67, onde ele fala sobre isso que eu falei, dos trabalhos, do cansaço, porque ele já estava em idade avançada, e aí embaixo a assinatura dele. E ele foi o primeiro diretor, né? Isso aí é uma das primeiras coisas que a gente conseguiu perceber nas mediações. Aí vem a outra parte que o Marlon vai falar um pouquinho, após a década de 80, né, Marlon? Isso, Ana. Então, assim, aí já em outro período, né, da história do museu, através do nosso acervo institucional, né, da nossa documentação institucional mesmo, a gente consegue perceber como, a partir da década de 80, o museu ele começa, né, a ter um maior número de iniciativas pensadas mesmo em direção da educação. Nesse contexto, quem era a diretora do museu, né, era a Norma Fairbanks, e a gente tem uma correspondência, que eu não consegui colocar aqui, mas da Norma, né, conversando com o Rui Mourão, isso acho que em 1981, salvo engano, dela falando, né, com ele sobre uma necessidade. O Rui Mourão, na época, ele era coordenador das museus e de casas históricas, né, no Instituto Pro Memória, e ela falando com ele da necessidade de uma mudança nos espaços do museu, né, da expografia, principalmente pensando em criar espaço de auditório ou outros espaços que propiciassem, né, ela coloca duas palavras, o lazer e o aprendizado. Então, assim, a gente coloca isso como outro marco. E aí eu vou pedir para o João colocar mais uma foto, isso no início da década de 80, né, nos meados. Pode colocar a imagem da maquete, por favor, João?
Bom, e aí, já em 94, uma década depois, né, nós temos essa outra iniciativa que eu acho bem interessante, né, colocar aqui para a gente, é que o museu ele tem um documento onde registra, né, a compra de 2 maquetes. Quem já foi no Museu Regional provavelmente conhece, né, a maquete do prédio que a gente tem e a outra que é da cidade, né, que eu coloquei ilustração, a fotografia só da do prédio. E eu acho que, assim, essa é uma das peças mais interessantes, né, Ana? Não sei se a Ana vai concordar comigo, mas durante a Sim, mediação é um dos objetos que as crianças se apaixonam, né? Porque ver o prédio em miniatura, algumas crianças até associando a uma casa de boneca, né, a um brinquedo, é muito e também, interessante. Marlon, e Pode também falar. tem a oportunidade de ver as divisões originais da casa, né? Exatamente. Eu acho que essa maquete ela toca exatamente naquela questão que eu falei, né? É como que a educação patrimonial ela pode ser tratada através da história do próprio prédio, né? Porque é uma história muito forte. Ele é um símbolo de resistência, né? Porque a gente quase perdeu ele, aquela fotografia que mostra Uhum. ele todo demolido, né? E aí nessa maquete a gente consegue novamente ver um pouco dessa história. As crianças se apaixonam vendo os cômodos, a riqueza em detalhe, né? Então, esse é outro ponto que eu queria destacar aqui, então, da década de 80 para a passagem para a década de 90, né? Agora é com você, Ana. Isso. Então, essa foi um período de grande esforço mesmo, né? De aproximar o museu da cidade, que a Norma fala isso nas correspondências em vários momentos. A tentativa de promover ações educativas para aproximação com o pessoal da cidade. E eu também, Marlon, eu acho que em respeito à educação, foi um marco importante a criação do IBRAM em 2009, porque logo em seguida houve um concurso, né, que abriu uma vaga de educador em cada um dos museus do IBRAM. Por que que isso é importante? Porque permite menor rotatividade das equipes, com pelo menos uma pessoa efetiva, para dar continuidade aos projetos, né, e ao programa educativo. Então, eu acho essa parte bastante importante, foi uma coisa bastante importante. E também, logo após esse período, houve uma grande mobilização e discussão e em 2017 teve a publicação do Caderno de Política Nacional de Educação Museal, que dá base, né, aos educadores, às diretrizes pedagógicas e muito mais. É um importante instrumento para o setor educativo dos museus. E então, gente, vocês têm mais. Até aqui, a gente quis fazer uma relação da educação com a história do museu, com a história das instituições, né, responsáveis pelo museu. E daqui para frente, a gente gostaria de falar do momento atual, né, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, os desafios do museu com o seu acervo, as informações. Então, na mediação, atualmente, a gente enfrenta alguns problemas em relação ao acervo justamente pela falta de informação do acervo que foi adquirido. Às vezes não tem a procedência e muitas outras informações que o público quer saber, né? Nos demanda e às vezes a gente não consegue sanar essa dúvida deles. Então, esse é um problema atual do setor educativo que, que a gente convive, com o qual a gente convive. João, você poderia mostrar a imagem desse. A imagem da cama? Essa peça, por exemplo, supostamente pertenceu à família Mourão, que era a família
que construiu a casa, que morou muitos anos na casa. Entretanto, a gente não tem como afirmar, por falta de pesquisas, por falta, né, de informações, se isso é verdadeiro. E eu acho que seria importante essas informações para o educativo, para o museu em geral. É uma coisa que a gente está colocando aqui, refletindo, né? E agora o Marlon, né, vai continuar em relação ao acervo, né, Marlon? Isso. Como a Ana bem disse, né, a gente tem essas questões que elas perpassam durante a mediação, né? No ano de 2017, principalmente, quando eu estava como estagiário, né, no museu, quando eu cheguei ao Museu Regional, e eu estava mais na frente também, junto com a Ana e com outros colegas, fazendo ali as mediações com as escolas, eu observei assim que outra grande questão que era muito cara para a gente era principalmente a associação que o público faz, né, do Museu Regional de São João del Rei, da palavra, né, do nome da cidade está no seu nome, né, São João del Rei, associar achando, né, que o acervo do Museu Regional ele é da cidade. Ou em contraponto, né, muita gente também colocava se o acervo ele pertencia à casa, né, aquela casa antes de ser demolida, como a Ana colocou aqui a história da cama, né, de 6 pernas. Então, assim, isso são questões que a gente via com recorrência, né, acontecendo, das pessoas questionando. Mas tudo que está aqui é de São João del Rei? Aí a gente falava, não, algumas coisas não são, a grande maioria, na verdade, né, não são de São João del Rei. Temos algumas coleções que são da cidade, outras, né, foram doações da região, outras, né, vieram de outros museus. Então, assim, essa é uma questão, né, que também perpassa pelo setor educativo e que às vezes a gente se desdobrava bastante. Mas que, claro, né, durante a mediação a gente conseguia fazer links, né, mostrar como que esse acervo ele dialoga com a história local, né, com a história da cidade, ou dialoga, né, com a região também. Agora, a Jéssica vai falar para a gente, né, sobre a questão da música e o museu, também que é uma questão bem interessante. Boa tarde a todos. Pegando um link, assim, fazendo um link com tudo que a Ana e o Marlon falaram com relação ao acervo e com toda a história que o museu proporciona e esse diálogo também com a cidade de São João del Rei, é inegável, né, a gente falar de toda essa questão educativa, essa questão histórica, sem associar a musicalidade de São João del Rei, que é algo muito forte, né? A cidade de São João del Rei é considerada no estado e até mesmo fora como uma das cidades mais musicais, né? Hoje temos atuante orquestras bicentenárias, temos grupos variados de congado, temos bandas tradicionais, sejam elas civis, militares, né? Temos bandas dos mais variados gêneros, e temos também o Conservatório Estadual de Música e no curso, na Universidade Federal de São João del Rei, o curso de música, o qual eu faço parte. Então, assim, pegando esse link com a música de São João del Rei, eu acho que entrando, né, dentro do acervo do Museu Regional, a gente tem uma peça, né, do nosso acervo que é super requisitada, seja por amantes da música antiga, organistas, o público em geral, né, que é o órgão de tubos, que é o único órgão de uso civil em funcionamento, né, o que significa? Que é um único instrumento que ele não permite, ele não pertence, né, diretamente a uma irmandade vinculada à Igreja Católica, como os demais órgãos históricos são vinculados. Isso desperta muito assim, a curiosidade dos visitantes, né, porque é um órgão muito bonito, é um instrumento muito bonito, tem sua peculiaridade, tem toda a sua beleza da pintura, a sonoridade, e a gente já recebeu hoje no Museu Regional organistas extremamente importantes no cenário musical, como Elisa Freixo,
como Maria Amélia Viegas, que é são-joanense, o Tiago Tavares, que é um excelente organista e também pesquisador dos instrumentos históricos, e outros músicos e pesquisadores da música antiga também. Então, trazendo a discussão, né, do que seria a musicalidade de São João del Rei relacionada ao Museu Regional, eu ouso até deixar esse debate assim, para a gente discutir, não só hoje, aqui nessa live, mas a gente, né, mais uma vez, a gente enfatiza que essa sequência de lives, ela é antecedente, né, de um simpósio, o primeiro simpósio virtual que a gente vai desenvolver na Primavera de Museus, que é acerca da identidade do museu, que também essa questão da musicalidade é algo que a gente vem discutindo muito, né? Se a gente realmente encara como sendo uma cidade musical paralelo a isso, ou se a gente traz essa discussão para dentro do museu e encara como um museu também de possibilidades musicais, né? Por que não? Então, a gente convida toda a comunidade musical da cidade a contribuir com a gente para essa identidade do museu, né? Quem sabe a gente não entende no futuro que a música, ela é, além de ter um instrumento musical de suma importância dentro do seu acervo, mas também, por que não, um espaço de celebrar a música como vários outros, né? Dentro da cidade de São João del Rei. Inclusive, eu até gostaria que a Ana Maria falasse um pouquinho da exposição da música que aconteceu no período, né? Acho que vai ser legal falar sobre isso. Sim, Jéssica, em relação ao museu e à música, em 2012, setembro de 2012, na verdade, a março de 2013, houve uma exposição sobre a música no museu, e houve um envolvimento muito interessante da comunidade, não só no empréstimo de instrumentos, partituras históricas, né, inclusive do padre Maria Xavier, mas também de visitação, de participação mesmo. Então, eu acho que, assim, é um elo bastante forte de ligação com a cidade, a música, né? Foi bastante positivo o resultado dessa exposição temporária, de curta duração. Exatamente. Perdão, Ana. Não, pode continuar. Entrando assim um pouquinho na prática, né, do que o museu desenvolve desde a criação do setor educativo em 2010, o que seriam, então, essas ações educativas, né? Quais são as ações educativas que o Museu Regional promove, para além de tudo que vocês já conceituaram? A gente tem 2 semanas oficiais no calendário do IBRAM, né, que estende também para museus que não são vinculados ao IBRAM, que é a Semana de Museus e a Primavera de Museus. Fora isso, o Museu Regional de São João del Rei entendeu que, num dado momento, era possível e era interessante também, né, esse setor educativo fazer parcerias com escolas da rede pública e privada da cidade e da região. Com isso, criaram-se, né, naquele momento, um calendário paralelo a essas semanas oficiais. Então, hoje, a gente tem desenvolvido, é claro que na medida do possível, e seguindo as parcerias que a gente conseguiu com algumas escolas e instituições de ensino, que são semanas temáticas que a gente discute esses temas, relacionando tanto a parte patrimonial, a parte educativa, com essas instituições de ensino que se tornaram ali parceiras, não só de possíveis públicos, né, de formação de um público, para que leve esse público ao museu, mas que tivesse a educação como elo, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque a gente não tem ações isoladas, né, diante de um museu isolado, e a gente tem, na verdade, a educação que une esses 2 pontos, né? Então, assim, a gente hoje
tem no nosso calendário até, né, a pandemia acontecer e a gente ficar impedido de fazer atividades presenciais, a gente tinha semanas temáticas como a Semana do Meio Ambiente, a Semana da Consciência Negra, a Semana da Criança e as duas oficiais, né, que a gente já falou, além da Semana do Folclore também, que eu havia esquecido. Então, são possibilidades de dialogar com esses alunos que não são só crianças, a gente tem esse vínculo institucional, educacional também com a universidade, de proporcionar e de entender o que eles absorvem do educativo, né, do Museu Regional. Então, essa ideia de trazer as instituições para o debate é também para nos reconhecer através das instituições parceiras, né? E o simpósio, esse primeiro simpósio virtual, eu acredito que ele vem reforçar esse elo com as instituições de ensino, seja ela da rede básica, né, até os ensinos superiores, aos educativos de outros museus, porque permite a gente reforçar essa ideia de que trabalhar a educação dentro do museu é algo que já vem desde a criação dos museus, desde a criação do IBRAM, desde a criação do setor educativo, mas que tem esse link, né, do passado com o presente, visando um futuro interessante, né? Então, eu acho que essas ações educativas, elas partem desse princípio de reconhecimento, de compartilhamento e de manter viva as memórias todas, né, como um grande conceito educativo, educacional, que um museu, seja ele qual for, ele tem também essa função, né? Então, essas ações educativas a gente desenvolve já há um tempo, depois se os meninos quiserem contribuir, né, associando essas ações com mediações. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de fazer nenhuma mediação devido ao museu estar em reformas desde o meu ingresso, mas ansiosa para poder começar o ano de 2021 com possíveis, né, mediações. E a gente tem aprendido muito também que esse mundo virtual, ele possibilita coisas novas, ideias novas que a gente não via como possibilidade antes, né? E é isso. Possibilita, Jéssica, mas nada se compara com as crianças e os visitantes no museu, que a gente tem muita saudade, né, Marlon? Nossa, muita saudade mesmo. Dando continuidade, né, eu acho que Marlon tem algumas considerações sobre a narrativa do museu, o discurso, né, Marlon? Também voltado para a questão da minha prática, né, como mediador, como eu falei que eu fui estagiário, né, em 2017. A outra questão que eu coloco é da gente pensar os espaços, né, à disposição de acervo, como eles dialogam, né, para as ações educativas, né? Eu acho que, assim, o contexto, né, o nosso museu, a forma como ele ainda está organizado, né, diz muito respeito, né, da história da instituição, mas é válido a gente lembrar também que existem questões que não são cobradas, né? Por exemplo, a questão da acessibilidade, a questão de modernização, né? Do uso de recursos tecnológicos, principalmente, né? A gente está vivendo um momento da pandemia, onde a gente vê vários museus, né, fazendo uso dessas ferramentas, e a gente ainda se perguntar, né, como que a gente pode ainda melhorar, né, essa relação com o público, não só nas mediações, mas para que o público também possa frequentar o museu, né, de forma acessível, que ele se sinta, né, confortável dentro da instituição. A outra questão agora, né, passar para a Jéssica para ela falar um pouco, também acho que toca nessa questão, né, das narrativas, de como, né, são os desafios de educador dentro do espaço, né, das exposições. Você pode falar para a gente um pouquinho, Jéssica? Sim, pegando um pouco dessa demanda, né, que vocês, enquanto mediadores, o museu hoje utiliza de vários métodos para poder entender o público e como eles veem o museu.
Então, livro de assinatura, livros de sugestões, né, de opiniões, até as próprias redes sociais hoje são canais utilizados para a gente entender um pouco dessa demanda do visitante com relação ao que se espera do museu, né? Então, assim, pensando nessa expectativa que existe de alguns visitantes, eu acredito que associar o nome Museu Regional de São João del Rei cria aos visitantes uma certa expectativa do acervo que eles vão encontrar lá, né, ali naquele espaço. Não estou dizendo que 100% ou a grande maioria acaba saindo dali ainda com essa expectativa, com esse desejo de encontrar um acervo mais voltado para a cidade de São João del Rei, pelo nome sugerir a isso, né? Mas existe alguns caminhos que a gente entende que existe essa demanda. Existe também uma demanda de representatividade de povos tradicionais da cidade, né, da região, que conte um pouco da história através do acervo. Então, essa representatividade e essa expectativa do acervo associado ao nome é algo que a gente vem sempre conversando, né, ali dentro do setor educativo, juntamente com a parte museóloga, que a gente entende o seguinte: esse simpósio, essa pausa que a gente faz para poder refletir a identidade, ela cabe muito bem em vários aspectos. Um deles é a questão do acervo, né? Se ele dialoga com o nome, se ele dialoga com o espaço, com a expectativa dos visitantes, com a expectativa dos próprios pesquisadores da museologia, da história, né? Então, sim, são questões que vira e mexe, a gente é acometido por elas, né, para entender também, para justificar algumas coisas. E falando um pouco mais dessa questão da representatividade de povos tradicionais de São João del Rei, da região das Vertentes, o simples fato de São João, do Museu Regional de São João del Rei levar o nome regional, se espera, é natural que se espera, né? Mas a gente acredita também que a gente não consegue trazer para essa esfera de um espaço museológico toda essa possibilidade de diálogo através de acervo, né? Através do acervo. Esse diálogo ele pode ser encurtado através de ações educativas, de ações patrimoniais, né? Pode ser encurtado com o que a gente está fazendo aqui hoje, que é trazer a população, trazer os visitantes, trazer os pesquisadores para pensar junto com a gente, né? Então, assim, seria perfeito se todos os espaços educacionais, aí eu incluo os museus, pudessem contar suas histórias da maneira mais ilustrativa, física, palpável possível, né? Mas aí a gente encurta também a questão da pesquisa. Então, eu acho que é muito importante a gente manter esse laço, essa busca por entender, né, o que se espera de um museu, se o museu ele tem esse papel mesmo de ilustrar perfeitamente o que tem ali da região, ou se pode ser compartilhado com demais instituições que as cidades inteiras têm, né? Às vezes é um museu que completa o outro, é uma história que um lugar conta, que o outro vem complementando, mas eu acho que esse jogo de possibilidades é muito importante a gente entender e conseguir dar sequência para isso, né? Então, assim, é o que eu penso com relação a essas demandas que chegam no museu de representatividade, de identidade como um todo. Jéssica, quanto a essa sua fala, eu concordo com você. A gente tem feito, né, no setor educativo, antes dele fechar, ações que buscam minimizar essas situações de falta de representatividade dos povos. A gente fez parcerias com os indígenas, né, da aldeia de Itapecerica, e é um projeto que durou mais de 2 anos, foi uma
experiência maravilhosa, excelente. Aprendi muito com essa experiência. E a gente procura também, né, através da Semana da Consciência Negra, mas eu concordo totalmente, inclusive a gente recebe esse questionamento no livro de opinião do museu, sabe? Então, é um assunto pertinente que precisa ser discutido e mais elaborado, sim, com certeza. Marlon, sobre esse assunto, você quer complementar ou a gente passa para o próximo item? Não, eu só quero fazer uma errata. Tá, sim. Tá dando para escutar, gente? A Fátima me falou, só lembrar, as modelagens em gesso, elas ficaram prontas em 1960, tá? Porque eu acho que deu a entender aqui que ficaram prontas no final da década de 40, mas a questão que ela coloca, eu acho que elas foram encomendadas antes, mas a Fátima me falou aqui que foi em 1960, então só vou retratar para não ficar errado, tá? Desculpa. Pode passar para o próximo tópico, Ana. O próximo tópico são as curiosidades, os casos que a gente gostaria de comentar. Eu posso começar? Pode, à vontade. Então, trabalhar no setor educativo é um trabalho muito rico, que traz muita satisfação para a gente, não tem nem palavras para descrever, é um aprendizado a cada dia. E eu gostaria de dividir com vocês, para chamar a atenção como é importante o nosso papel, o papel do educador de um museu, a nossa responsabilidade na vida dos visitantes, principalmente dos estudantes, das crianças, né? Teve uma vez que eu recebi a visita de uma escola da zona rural. E aí chegaram as crianças, desde pequenas até adolescentes, porque as escolas têm poucos alunos, e eles aproveitaram e trouxeram todos de uma vez. E foi uma visita riquíssima, super interessados, dialogando, foi surpreendentemente positiva, rica. E quando o motorista já estava tentando, né, retirar as crianças, porque já havia passado do horário deles saírem, e uma adolescente não queria sair, e ela virou para mim e falou assim: muito obrigada, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Então, gente, receber isso, eu acho que nos traz mais responsabilidade do nosso papel, porque ela teve a oportunidade de dialogar, teve acessibilidade a bens culturais. Então, eu acho que não deve questionar quem deve ter acesso ou não. O acesso deve ser democrático a todas as pessoas, e eles fazem as suas escolhas, mas a acessibilidade deve ser democrática, na minha opinião. Esse foi o caso que eu gostaria de dividir com vocês. Tá. Eu só vou compartilhar um caso também, que foi, o meu caso acho que foi em 2017. Tá dando para escutar, gente? Tô com medo de estar dando interferência no microfone, agora melhorou. O caso que eu queria conversar com vocês, ele aconteceu em 2017, quando o museu tinha uma instalação, né, uma instalação temporária, uma exposição temporária, que falava sobre o Congado, né, de São João del Rei. Essa instalação, ela ocupou um espaço dentro do museu, e durante uma das mediações que eu estava fazendo, eu era estagiário na época ainda, né, estava nessa parte de mediação, foi sobre uma escola que queria, né, conhecer um pouco mais da história do Congado, local e tudo mais. E aí a gente levou até lá. E assim, eu acho que uma coisa que me marcou bastante foi a reação de um menino. Por quê?
quando a gente chegou em frente a essa instalação do Congado, as crianças, primeiro, elas ficavam encantadas, porque lá tinha um vestido, uma coroa, tinha alguns instrumentos musicais, e eles, né, logo ficavam super curiosos para entender se aquele vestido era de uma rainha, se aquela coroa era de alguém importante, né? E aí a gente sempre trabalhando, falando assim, é uma coroa importante, é um vestido importante, né, de um grupo de Congado aqui da cidade e tudo mais. Mas o que eu não sabia é que um dos meninos que estavam nessa turma, ele era do Congado, né? Uma criança, né? Que já estava participando de um grupo de Congado na cidade. E aí os coleguinhas começaram a falar, né? Que ele tinha muita vergonha, que ele não gostava de tocar nesse assunto, que ele, né? Assim, a gente na fala dos colegas a gente percebe, né? Que ele não conseguia tratar do assunto abertamente. E aí, naquele momento, aproveitando, né, essa questão, né, no papel como mediador, foi realmente mostrar, falar, olha, gente, isso é uma questão cultural, é muito importante, é uma manifestação cultural, né, tem muito a ver com a nossa história, teve uma grande importância, né, na formação da nossa sociedade, mas o que eu coloco aqui para vocês é da gente pensar, né, como é delicado também a nossa responsabilidade, como a Ana falou, né, na hora que a gente está fazendo a mediação com o público, porque a emoção vem à tona, né, tem essas questões que elas vão aparecendo, né, e assim foi uma coisa que me marcou bastante, porque no final da mediação, né, naquela instalação ali, naquela exposição de curta duração, a criança, né, já conseguia falar melhor, ela relatava como que era participar do grupo, né, e tal. Então, assim, eu achei que foi um espaço, a gente criou mesmo um espaço, né, a gente proporcionou um espaço de diálogo sobre um assunto que até então, né, a criança talvez tivesse um pouco de dificuldade de estabelecer, né, de falar sobre. Esse é um dos relatos que eu achei muito interessante, no final de 2017. E só queria pedir para o João colocar o último slide, que é só para fazer uma ponte. Ana, se quiser fazer uma intervenção, Jéssica. Tá. Então, Marlon, pode continuar. Tá. A última foto que a gente escolheu, né, para apresentação é da Maria Francisca, né, o retrato de menina. Então, assim, essa é uma obra, né, que está no Museu Regional. Ela foi pintada, né, pelo artista Viennot no final no final do século XIX. Retrata, então, uma menina de aproximadamente 5 anos de idade. Quem já foi ao Museu Regional provavelmente se lembra dela, né? E eu escolhi, assim, essa obra para mostrar aqui na live, porque é uma obra que marca muito as pessoas, né, que vão até o museu. Várias e várias vezes, alguém, né, uma pessoa mais velha, já veio com um relato. Nossa, eu lembro de ter entrado no museu na década de 60, de 70, para brincar, porque as pessoas relatam que entravam dentro do museu, porque tem uma escola, né, do lado do museu. A gente tem ali o João dos Santos, que é bem próximo. Então, as crianças, elas no intervalo ou no final da aula, iam, passavam pelo museu, usavam o espaço, brincavam, e aí eles sempre tocam. E aí tinha um quadro lá de uma menina, né? Um quadro muito, muito sinistro, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Por quê? Porque é uma pintura pós-morte, né? Uma representação pós-morte. A Maria Francisca, no caso, ela está representada, né? Do lado do que a gente acredita que seja, né, o túmulo dela. Ali tem a datação do período de vida, né? Que ela viveu. E as crianças que agora são adultos, né? Elas guardaram isso. Então, assim, eu acho que é uma demonstração também de como que as pessoas elas levam esses registros, né, de mediação ou não, da visitação mesmo ao espaço museal, e como que isso cria uma memória afetiva com o espaço, com o acervo, né, e como que isso depois reverbera, como que isso chega até nós. E é muito interessante a gente ver pessoas que voltam no museu depois de vários anos perguntando, né, onde está aquele quadro. Isso acontece com várias peças, né, mas esse, principalmente, eu acho que é um dos mais simbólicos para a gente durante a mediação, né, Ana? Só para encerrar. Obrigado. É verdade. E tem algumas pessoas que perguntam: é aquele museu que tem o quadro da menina?
Então, é quase que o quadro e o museu, né, formam uma coisa só. E as crianças, às vezes, elas chegam já sabendo que vão ao museu que tem um quadro da menina. E elas chegam ansiosas, né? Onde está o quadro da menina? Onde está o quadro da menina? Então, realmente, essa peça do acervo é muito curiosa e as pessoas guardam essa memória, né, dela, de ter visto, de ter. Isso, exatamente. Compartilhado isso aí, né? Tem mais alguma coisa, Marlon, de hoje? Ah, sim, eu gostaria de contar mais um caso, se for possível, sobre as mediações também. Uma vez eu estava fazendo a mediação com uma escola do ensino fundamental. E chegou naquela parte do mobiliário, né, que tinha as camas, eu comecei a mostrar a arte da cama e como ela era trabalhada, e a falar que só as pessoas de muitas posses poderiam ter uma cama como aquela, que não era comum toda a família comprar. Aí eles perguntaram sobre outros também, isso também, só pessoas de muitas posses. Aí, de repente, o menino virou e falou assim: mas só rico, 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 onde estão as coisas dos pobres aqui? Então, essa foi uma pergunta que me fez também refletir muito, e foi a partir dessa pergunta que eu fui fazer meu projeto de mestrado e fui refletir mais sobre a educação museal e a importância da educação museal, da formação dos educadores, né? Bom, eu não sei se vocês terminaram a apresentação. Aí podem terminaram. Bom, olha, eu quero parabenizá-los pela brilhante apresentação, viu? O conteúdo e a forma da apresentação foi muito enriquecedor. Com certeza, nós temos muito a fazer, ainda temos muito, né, que aprender, o que fazer, mas eu acredito também que nós estamos no caminho certo, né? Pois, como nos diria Mário de Andrade, o passado é para se refletir e não para se reproduzir. E pensando desta forma, né, com esses questionamentos que nós apresentamos hoje nessa live, é que cada vez mais eu percebo a importância do nosso simpósio, né? Falando aqui para os que estão conectados, repetindo, o nosso simpósio ele tem o objetivo de identificar, de analisar, de avaliar e refletir sobre as dimensões do nosso museu no campo da preservação, da acessibilidade, da sustentabilidade e da investigação. Então, me parece que nós estamos caminhando, né? Precisamos, a live é muito importante, não só essa nós tivemos da nossa colega Fátima, com toda a historicidade do museu, né? É muito importante para introduzir o nosso público de forma geral, para esse debate que a gente pretende, porque não é um debate só nosso, a gente precisa de um alargamento, de um debate democrático que envolva a comunidade, a academia, profissionais afins, e acredito que dessa forma nós estamos caminhando, né, num processo bastante interessante. Nós abrimos agora para perguntas, nós já temos aqui a primeira pergunta. Eu colocaria, Ana, começando com você, depois você, se for o caso, dialoga com os seus colegas, que é uma pergunta do Francisco Nogueira. Ele quer saber como despertar na criança a importância do museu como educador. O que você tem
para nos falar um pouquinho da sua experiência. Estava fechado o microfone. Olha, levando a criança para conhecer os museus, ter contato com as obras, indo e principalmente, se possível, em museus que tenha mediação, eu acho super importante, porque ali há oportunidade de compartilhar experiências, de discutir, de fruir mesmo, né, aquela obra de arte, e isso pode ser feito em famílias, e cada um percebe uma coisa que o outro não percebeu numa visita a museus, é enriquecedor. Então, é isso, é visitando que a gente começa a despertar para as obras, para os bens culturais em geral, né? Nós vamos colocar aí no passo as perguntas. Eu pediria à nossa colega Isabela que, por favor, disponibilize as perguntas, porque aí a gente vai se organizando. Eu acho que pode ficar um pouquinho mais fácil, né? Por favor, Isabela, pode disponibilizar a segunda pergunta? E acho que tivemos um probleminha, vamos esperar. Mas, enquanto isso, eu gostei muito da sua colocação, Ana, que você fez agora. Como você, como mediadora, e eu que atuo também numa área que pesquiso em relação aos objetos, em relação a esse olhar, essa subjetividade, né, que nós temos, é muito importante, né, a presença no museu das crianças, com seus familiares, porque cada um vai ter um olhar, cada um vai olhar esse objeto de uma forma, né, e vai poder inserir, carregar nessa bagagem, né, e despertar de uma forma cada vez melhor. Eu acho que o papel do mediador é fundamental para poder introduzir naquele processo, mas a gente não pode esquecer que a absorção, para absorver o que emana daquele objeto, isso vai ser da capacidade de cada um. Eu gostei muito desse exemplo que você deu da cama, que, se parar para pensar, uma criança, de repente, poderia estar ali deveras encantada, né, com uma cama tão rica, tão maravilhosa. E o que veio é assim, e aí? Aonde está a cama simples, né? É muito emocionante você lidar, né, nesse processo. Então, é enriquecedor, que leve realmente as crianças, a família, que visitem os museus, porque os museus é isso, eles representam a casa das musas, tem toda aquela possibilidade de você chegar, de você imaginar, de você se colocar num contexto, né, e fazer com que a sua criatividade voe nesse processo, né? Isabela, você já conseguiu disponibilizar? O enriquecedor, Eliane, é que cada um vai contribuir com a própria experiência, né? E enriquecendo a visita. Com certeza. E isso para a gente, nós estamos falando dele, mas é o que você falou. Meu Deus, esse presente tem um significado ímpar para nós que somos trabalhadores de museu, né? Estamos nesse processo de tentar, de preservar e tentar difundir cada vez mais o que esse museu, o que esses objetos, o que essas ações, o que esses eventos significam. Bom, temos aí uma outra pergunta. Vocês também podem, eu estou direcionando, vou deixar, mas eu acho que vocês discutam entre si, a gente está de uma forma bem leve aqui. É da Sônia Silveira. Ela pergunta como o museu pode despertar sua importância para as escolas participar mais. Ô, Ana, você pode começar, viu? Eu acho que essa pergunta tem muita relação com a anterior, né? Da mesma que as famílias
devem levar as crianças para começarem a despertar para a arte, para os museus, as escolas também têm uma responsabilidade aí. Inclusive, o Bourdieu fala muito isso, né? Que é o historiador que escreveu o livro O Amor pela Arte. Ele diz que quando a família não consegue despertar esse gosto na criança, a escola deveria fazer esse papel, porque quando a criança vai à escola, ela pode ser despertada para esse gosto, para essa vontade de conhecer a arte e os museus. Então, da mesma forma que a família pode levar e dividir com as crianças essa experiência, a escola também pode, né? O pessoal pode complementar, comentar, se vocês quiserem. Não, Ana, eu só queria completar falando, né, de como que no nosso museu a gente já tem, né, uma rede de parcerias com escolas que é uma questão muito interessante, né, que vem ao encontro do que você falou, né, desde a formação do setor educativo até hoje, né, todos os anos, várias e várias escolas retornam perguntando, esse ano a gente consegue fazer uma parceria, a gente quer visitar o museu, né, então, assim, se existe um distanciamento, né, que é colocado às vezes, né, entre o currículo escolar e o espaço do museu, a gente está quebrando isso, porque parece que cada vez mais as escolas começam a incluir, né, a visita ao espaço museal com turmas como parte de um programa anual, né? Muitas turmas reservam um tempo para ir ao museu regional quase todos os anos, o professor leva. E isso eu acho que é um movimento muito interessante, né? Eu tenho a sensação também, eu não sei o que vocês que acham disso, é que também nós precisamos, né, trabalhar e orientar esse professor, né, porque eles são os multiplicadores, né, desse processo de educação museal. Então, sabemos da dificuldade, né, principalmente a Ana em conversa, já conversamos sobre isso, né, Ana, principalmente as escolas da zona rural, não são só os alunos que têm, às vezes, dificuldade de acesso ao museu, e sim os seus professores também, né? Então, eu acho que nos cabe também refletir sobre esse processo, né? Sobre essa questão. Da mesma forma que se dá com a música, né, Jéssica? Sim, claro, e inclusive essa questão tanto da música quanto da história, do patrimônio como um todo, né, falando numa visão geral, a prática de frequentar museus ou outros espaços culturais automaticamente torna aquilo natural, né? E tornando aquilo natural, a criança ou o educador, ele não limita a educação patrimonial e a questão histórica daquele lugar somente em estruturas de museus, em fragmentos que contam aquela história, né? O patrimônio imaterial, ele ganha um valor aí quando as coisas tornam naturais, esse olhar do que é cultura, do que é patrimônio, do que é educativo, né? Então, eu acho que é bem interessante pensar por esse lado também, que essa prática leva sim. E aí à a absorção naturalidade, se né? dá de uma forma muito mais leve. Nós temos uma outra pergunta aqui, por favor. Eu vou dirigir a Ana, mas, por favor, Ana, você coloque aí com os seus colegas. Olha, já está até aí no vídeo, barreiridades, processos identitários. Por gentileza, me dê sugestões de como trabalhar em sala de aula após visitas nos museus. Bem interessante. Muito interessante. A atividade pós-visita é muito importante, porque é a culminância, né, da visita do grupo escolar ao museu.
Então, o professor pode fazer uma atividade artística, pode fazer uma roda de conversa e saber das experiências dos alunos, pode fazer outro tipo de atividade, mas que tenha a visita, o que eles viram ao museu, qual foi como eles se sentiram, qual foi o aprendizado, né? Então, tem várias atividades que podem ser feitas, artísticas podem ser feitas desenhos, pinturas, mas, ao mesmo tempo, eu acho a conversa bastante importante, porque, através da conversa, o professor também vai avaliar a visita, como foi, né? Se foi proveitosa, se houve alguma falha, para poder também planejar a próxima visita, né? Então, da conversa, ele pode avaliar bem, mas há várias atividades que podem ser feitas após a visita. Ô, Ana, Oi. é até interessante porque é uma questão que a gente conversa muito, né? Não só da atividade depois da visita, mas também do diálogo do professor, né, com o museu antes de levar a turma, né? É muito interessante quando o professor já conhece o museu e ele tem a oportunidade, né, de entender como é nosso espaço, e durante a mediação, não só o mediador, mas o professor também interage, né, no processo de mediação. Ele vai fazendo os links, né? Então, assim, ali enquanto a gente está passando por um determinado acervo, ele pode, né, convidar a turma a refletir determinado ponto que foi tratado, né, na sala de aula. Quando ele faz um trabalho prévio, né, isso se torna mais enriquecedor ainda, se ele já conheceu o museu, já conheceu o acervo. Então, esse contato, né, que a gente tem que ter com o professorado, eu acho que vai nesse sentido também de nos apresentarmos sempre, né, de já estar levando como a gente trabalha, né, no museu, que eu acho que é o que a gente tem feito, né? Outra coisa que eu penso também com relação à parte educacional é de não deixar esse contato só com os professores de crianças e jovens, né? Eles enquanto já formados professores, mas da gente ter essa ligação com os professores ainda na academia, né? Então, essa parceria com as instituições que formam esses educadores também é muito importante, porque, naturalmente, eles já vão se identificando com o museu, com as mediações, com a história daquele lugar e tal, mas com o olhar de multiplicador ali enquanto estão sendo formados multiplicadores, né? E não já de cara, eu sou professor, tenho uma turma e vou levar a turma para o museu e o que eu faço agora, né? Então, acho que esse processo ele pode ser antecipado, né? Muito bem lembrado por vocês. A preparação para a visita é muito importante. A gente, inclusive, deixa claro que a gente está disponível lá para os professores, para quem quiser ir conhecer e formar um roteiro dentro do assunto que eles estão trabalhando. E quem conhece mais a turma do que não o professor, né? Saber o que eles mais vão gostar, o que eles mais precisam para desenvolver uma aprendizagem. Então, essa preparação é muito importante. E esse ponto, Jéssica, que você disse, de já chamar a atenção dos graduandos, né, os futuros professores, para que eles despertem para essa importante acessibilidade das crianças aos bens culturais. Porque, na minha opinião, se a criança é relegada a não ter acesso a isso, ela está perdendo um direito dela. Ela tem direito a ter acesso. Então, a gente precisa trabalhar para que isso chegue, para que esse acesso, acessibilidade, chegue às crianças. Nós tivemos um problema de conexão. Temos outra pergunta aqui. Estava um pouquinho lento as perguntas.
porque a nossa colega Isabela caiu, então, às vezes, é por isso que deu essa interrupção. Está aí uma nova pergunta da Sofia Pereira, ela dá um oi, um boa tarde. Fiquei com uma curiosidade, vocês sentem diferenças nas trocas quando vão crianças ou outros visitantes de outros estados ou países? Olha que interessante a pergunta. Por favor. Quer responder, Marlon, agora? Começar e eu completo. Pode ser. Jéssica, mas você Bom, não fez mediação ainda, né, Jéssica? eu acho que sim, como bem colocado, né, na questão da Sofia, acho que não só com as escolas, né, mas com o público em geral. Eu acho que o visitante, quando ele entra ao museu, ele leva, né, a visão de mundo dele. Então, ele está levando com ele as referências que ele tem de experiência de vida. Então, assim, quando ele chega no espaço, né, museal, se depara com o nosso acervo, dentro de um movimento, né, de visitante e acervo cultural, existe um processo de conhecimento, né? E eu acho que a Ana vai poder falar melhor sobre isso, mas acaba que sim, o visitante, dependendo de onde ele vem, né, de outros estados, de outros países, ele vai ter uma reação, vai trazer contribuições. Tem um episódio que foi muito marcante também, acho que foi de 2017, que foi uma parceria que o museu fez com um projeto da cidade. Eu acho que a Jéssica vai até saber melhor, que é o projeto do Music Expedition, que veio um grupo de alemães, né, para a cidade, e aí nós fomos fazer uma mediação. Beleza. Quando nós chegamos numa parte, né, do museu onde a gente falava, dava bastante enfoque na questão da escravidão, gente, foi assim, chocante, porque eles reagiram de uma forma, meu Deus, tipo, eles expressaram, né, de forma corporal e com palavras, falando como que pode ter acontecido aquilo no Brasil. Então, assim, o espanto deles diante da escravidão, por exemplo, né, e com o nosso acervo, que a gente tem lá, né, o Giramundo, algumas peças de tortura e castigo, eles ficaram abismados, né? Porque dentro da realidade, óbvio, é para abismar, né? Todos nós ficamos abismados, mas dentro da realidade deles, né? Aquilo ainda é uma questão muito assustadora também deles pensar como que isso se deu no Brasil. Nós aqui dentro da nossa história, né? Nós tentamos ainda entender cada vez mais e, óbvio, muito chocante, mas eu acho que a reação deles naquele dia me deixou muito assim, meu Deus, eu acho que eles não estavam esperando que a gente tivesse aquele tipo de objeto, né, que a gente fosse falar desse assunto e como que eles repercutiram. Ana, quer complementar? Sim, o que eu percebo quando um dos pontos, né, o Marlon já falou alguma coisa aí, um dos pontos que eu percebo quando o visitante é estrangeiro é como ele se sente, aquela visita é um direito dele, sabe, assim. Há poucos dias aconteceu uma coisa curiosa, o museu estava fechado e uma turista americana, ela bateu na porta e ela queria visitar. Então eu expliquei que os espaços estavam fechados, que o museu estava em obra. Ela não se conformava, mas eu gostaria de ir só aqui embaixo, eu não posso. Mas como que eu não posso? Então, assim, a gente percebe a diferença. O público o estrangeiro, para ele é um direito dele visitar um museu. E para muitos nós brasileiros é uma coisa que a gente vai mais ou menos, né? Vai porque às vezes alguém chamou. A gente não se sente como se fosse o nosso direito conhecer aqui os bens culturais. E a gente teve também uma visita de um professor universitário espanhol uma vez, e eu conversei com ele, e ele ficou muito surpreendido com o nosso museu. Ele falou que o museu era muito bom, que ele gostou muito, e da forma que ele disse, eu percebi que era sincero, sabe? Assim, que ele ficou surpreendido positivamente mesmo. Então, essas são as duas experiências que eu me lembro agora para comentar esse tópico.
Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar? Nós vamos ter que encerrar, porque infelizmente já estamos assim, ultrapassamos, né, o horário. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os participantes e agradecer muitíssimo a vocês, né, a equipe do setor educativo, por essa brilhante apresentação. Eu acho que é muito produtivo essa ideia que a Ana teve de todos participando, de um colabora com o outro, cada um dá uma visão, enfim, esse diálogo, né, que faz parte mesmo e é muito interessante. Eu quero pedir aos nossos participantes, os nossos ouvintes, que, por favor, acessem o nosso site, Museu Regional de São João del Rei, tudo junto, museus.gov.br. Lá estão todas as informações em relação ao nosso simpósio. Temos lá também uma importante pesquisa, uma pesquisa institucional, que vai nos ajudar a entender e a refletir sobre o museu. Nós vamos conseguir ver como vocês identificam o museu. Então, em breve, nós retomamos aqui com uma nova live e esperamos, tá, que todos participem ativamente desse processo de reflexão. Primavera de Museus, vai ser uma semana inteira de eventos, né, esse simpósio, e estamos contando com a participação de todos. Boa tarde, um abraço a todos e muito obrigada, meninos. Boa tarde a todos, muito obrigada, foi enriquecedor. Boa tarde. Estamos tendo alguma interrupção, eu acho que é a da internet. Muito obrigada, viu?